Noite, pessoal. Começar a aula de hoje, então. No ano passado a gente estava vendo sobre integrais de campos vetoriais, né? Só lembrando que a integral de um campo vetorial, ela é parecida com a integral de campos escalares, só que, em vez de a gente calcular a integral da função em si, a gente tem que projetar o vetor. Então, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, precisa ter um vetor normal, primeiro a superfície, né? Então, a superfície precisa ser regular. E essa escolha, ela precisa ser bem definida. Em geral, a gente tem duas orientações possíveis numa superfície, mas a gente viu que tem superfícies que não são orientáveis, né? Quer dizer, a gente pode não conseguir numa superfície um campo de vetores normais, unitários, contínuos. Então, por exemplo, se tiver uma superfície, uma cara desse tipo aqui, a cada ponto aqui a gente pode associar um vetor normal. O vetor perpendicular aí à superfície com norma 1. De forma contínua. Quer dizer, se a gente pegar pontos próximos aqui, um do outro, os vetores normais eles não devem ter uma variação grande. Uma distância pequena aqui de pontos, então produz uma diferença pequena nas imagens desse campo de vetores. Então, como eu falei, em geral tem duas orientações possíveis, por exemplo, uma para cima, outra para baixo, ou uma para fora e outra para dentro, no caso de superfícies fechadas. E assim por diante. E a gente vê alguns exemplos de superfícies não orientáveis, né, como a faixa de Möbius. Coisas desse tipo aqui. Ela não é orientável porque se a gente tentar construir um campo de vetores contínuos aqui normais, a gente vê que, por exemplo, percorrendo uma circunferência em torno da faixa de Möbius, o vetor, de repente, ele inverte de orientação. Então, no mesmo ponto, a gente teria dois vetores normais aí diferentes. Bom, acho que a gente começou a fazer alguns exemplos aí, só que não deu tempo de fazer muita coisa, né? Se bem que os exemplos aqui não tem muito segredo, é só aplicar a formulazinha, pronto. Lembrando, então, a integral de superfície de um campo vetorial. Deixa eu colocar uma flechinha aqui no S só para lembrar que é uma integral de superfície de um campo vetorial. A gente calcula ela como a integral aí. Se a parametrização da superfície for uma função sigma aí, definida no conjunto dele, então essa integral fica a integral dupla sobre essa região D da função f aplicada em sigma. E a gente faz o produto interno disso com o vetor normal. O vetor normal que é gerado pelo produto vetorial das derivadas parciais aí de sigma. Tudo bem? Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui só para fixar. Eu acho que esse daqui eu já devo ter feito, né? É o campo 10, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2xy, nessa superfície aqui. Então a gente calcula as derivadas parciais aí da parametrização, faz o produto vetorial e aplica na formulazinha e pronto. Aqui não tem segredo, né? Porque é tudo um polinômio sobre u e v, então é fácil calcular a integral. Esse outro exemplo, eu não lembro se eu fiz também. Mas, bom, só relembrando. A gente tem aqui um campo vetorial do tipo z, y, x. E a gente quer calcular o fluxo desse campo através dessa esfera.
Eu fiz esse exemplo aqui? Eu não lembro. Bom, mas só falar por cima aqui. O fluxo é a mesma coisa que a integral de superfície do campo vetorial, tá? Eu chamo de fluxo também porque na física tem uma interpretação como fluxo de vários campos. Campo elétrico, magnético, enfim. Fluxo de um fluido escoando por um tubo, por exemplo. Então, olha, nesse exemplo, se a gente quiser calcular, então, esse fluxo do campo vetorial, F sobre essa superfície, no caso, é uma superfície de uma esfera, né? A esfera unitária. Lembrando que a gente só pode calcular a integral de superfície de um campo vetorial sobre uma superfície orientada. Então, tem que escolher uma orientação a princípio. Então, no caso, a gente está escolhendo a orientação positiva, então, para fora. Então, a integral de superfície aqui vai ser a integral dupla sobre o domínio da parametrização. Produto interno aqui com produto vetorial das derivadas parciais. No caso da esfera, a gente já conhece uma parametrização, né? Que é a parametrização das coordenadas esféricas. Lembrando aqui, a gente fez toda a dedução dessa formulazinha. Aqui usando coordenadas esféricas. Então, cada ponto do espaço a gente consegue representar por dois ângulos, na verdade, né? Um ângulo θ aqui formado com o eixo x e essa projeção desse segmento sobre o plano xy, e o ângulo φ, que é o ângulo entre esse segmento, entre esse vetor OP, com o eixo z. Então, esse φ está variando entre 0 e π, e o θ entre 0 e 2π, para dar a volta inteira. Então, a gente deduziu essa formulazinha aí. O x é r seno φ cosseno θ, y r seno φ seno θ, e o z r cosseno φ. O r aqui seria a distância, né, do ponto até a origem. E o θ e φ são esses ângulos aí do desenho. Bom, então isso forma uma parametrização da superfície da esfera com centro na origem e raio r. No nosso caso aqui, no nosso caso a gente tem uma esfera de raio 1 e orientação positiva. Então, apontando para fora. Geralmente, quando a gente fala de orientação positiva, é só fazer as derivadas parciais na ordem onde elas ocorrem aqui e fazer o produto vetorial, tá? Ok, então a nossa parametrização é essa daqui, seno φ cosseno θ, seno φ seno θ, cosseno φ. Bom, acho que a gente já fez isso antes, né? Então, só para não ficar repetindo aqui, calcula as derivadas parciais, faz o produto vetorial. Deu essa coisa aqui. Então, a integral de superfície de f sobre a esfera vai dar a função f aqui, aplicada em sigma. Então, a terceira coordenada, segunda e primeira. Está invertido, né? Então, a terceira coordenada da superfície da sigma seno φ cosseno φ está aqui. Não, desculpa. Essa aqui. Cosseno φ, a terceira coordenada. Depois, a segunda, seno φ seno θ, está aqui. E a primeira, seno φ cosseno θ, está aqui. Produto interno, então, com esse produto vetorial. Faz as contas. Aqui é um pouco complicado, né? Porque são integrais aí de seno vezes cosseno, mas a gente já fez antes.
Aqui, por exemplo, a gente vai ter que integrar por partes, enfim. Não é nada que a gente não tenha feito antes. A gente já fez alguns truquezinhos desses aqui nesse exemplo de cima. Calcular a integral do cosseno ao quadrado, por exemplo. O seno ao cubo, cosseno ao quadrado, a gente dividia aqui o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado como 1 mais 2 cosseno de θ, cosseno de 2θ, e assim por diante. Bom, eu não vou repetir essas contas aí. Bom, mas fazendo as contas, a gente deve chegar em 4/3 de π. Esse exemplo, eu acho que eu falei na aula passada já, mas eu vou repetir ele só para fixar porque é importante, tá? Ele dá a ideia justamente do escoamento de um fluido. Qual que é o significado físico desse escoamento? A ideia é que o fluxo de um campo vetorial ele dá a taxa do volume que está atravessando uma certa superfície do fluido num certo instante, um certo intervalo de tempo. Então, a situação é a seguinte: a gente tem um fluido aqui com velocidade constante v. Então, tanto o módulo quanto o sentido da velocidade são constantes, tá? Igual está no desenho aqui. Aqui da superfície, essa região retangular vermelha aqui, e a velocidade aqui passando um certo ângulo. Então tem uma intensidade e um sentido constantes aí. Então o que significa essa integral de superfície de V sobre S? Bom, só lembrando a definição. O fluxo de um campo vetorial, a integral de superfície de um campo vetorial, é a integral do campo escalar, que na verdade é a projeção desse campo sobre a normal, né? Nesse nosso exemplo, a nossa superfície é uma superfície plana, então a normal é constante, né? Porque você tem um plano aqui. Em qualquer ponto que eu pegar desse plano, o vetor normal unitário vai ser sempre o mesmo, né? Se a gente está com orientação fixa. Então, esse nosso campo de vetores normais, ele é constante. É diferente da esfera, né? Porque na esfera a gente está sempre mudando a direção aí em cada ponto. Agora, no plano, não. Nem a direção, nem a norma. Todos eles têm norma 1. Bom, mas nosso campo de vetores aqui também ele é constante. Então, quando a gente fizer a projeção desse campo de vetores sobre a normal, vou projetar esse vetor aqui. Esse vetor V sobre o N, isso aqui vai dar um certo valor constante, né, que a gente vai chamar de Vn, que é a componente normal desse vetor aqui. Como se fosse esse comprimento da projeção. E se a gente pensar geometricamente, isso aqui é justamente a altura desse paralelepípedo, né? Ele tem uma base aqui, essa região retangular R, e a altura constante Vn. Então, essa integral aqui de superfície, que seria a integral dupla sobre a nossa região R do... Deixa eu ver de S aqui, né? Dessa componente normal. Bom, isso aqui é constante, então eu posso tirar ele para fora da integral, é um número. E essa integral a gente sabe que é justamente a área de S. Então, se eu tenho a área aqui dessa região, S vezes um número aqui, que é a altura desse prisma, essa integral de superfície dá justamente o volume
desse prisma. Então, a gente pode ver esse fluxo como a quantidade de... É o volume do fluido que está atravessando a superfície aí, numa certa, um certo intervalo de tempo. Bem? Bom, e como no caso das integrais de superfície de campos escalares, a gente pode definir a integral sobre uma união de superfícies, né, que tem só as arestas, aí, só a fronteira em comum, como a soma das integrais de superfície. Bom, vamos fazer um exemplo aí. E por que isso é importante, pessoal? Porque se eu pensar numa superfície, por exemplo, sei lá, pensar num cubo, por exemplo, ele tem 6 superfícies aqui, 6 lados, né? Se chama de S1, S2, S3, S4, S5 e S6. Então, se eu quiser calcular o fluxo de um campo vetorial que está atravessando esse cubo eu posso pensar que tem lados imaginários, tá? Ou que são lados de uma superfície permeável, está simplesmente atravessando essa superfície aqui sem resistência. São os campos de vetores F. Então, a integral sobre toda a superfície do cubo desse campo vetorial vai ser a soma aí das integrais de superfície sobre cada um desses lados. Por exemplo, pode acontecer de eu ter um campo de vetores assim, por exemplo. Digamos que comece muito intenso aqui. Aí ele vai diminuindo. Ele começa a aumentar de novo, enfim. Então, esse aqui é um campo de vetores variável, né? Dá para ver, por exemplo, que o fluxo que ele vai atravessar essa superfície lateral aqui, do lado esquerdo, o volume provavelmente vai ser menor do que do lado direito, porque ele está freando aqui, né? De repente ele começou a aumentar a velocidade desse meio para cá. Então, provavelmente, se a gente calcular a integral de superfície aqui sobre essa integral, esse lado S1, provavelmente vai ser menor do que a integral sobre o lado S2. E se a gente calculasse sobre esses lados de cima ou de baixo, aí esquece, né? Porque a componente normal aqui está apontando para cima, por exemplo, quando a gente fizer a projeção desse campo de vetores sobre a normal, vai dar zero, porque eles são perpendiculares. A projeção desse vetor aqui sobre a normal dá zero. Então, a integral aqui sobre esse lado é nula, a de baixo também vai ser. Dos lados aqui também, né, porque eles estão correndo paralelos, eles não atravessam a superfície, eles estão só tangenciando. E já falando do normal, se a gente pensar nessa normal positiva, olha, aqui está para cá e esse está para cá. Então, aqui a gente teria um fluxo positivo, né, porque é a projeção aqui do vetor sobre
essa normal vai dar um número positivo e aqui seria negativo. É só para ter uma ideia mais ou menos geométrica do que está acontecendo. Bom, vamos ver esse exemplo aí então. Bom, nesse caso a gente tem esse campo de vetores fxyz, yxz. Deixa eu ver. XYZ. E a nossa superfície, então, é essa região sólida limitada pelo paraboloide e o plano z igual a zero, orientação positiva. Tá, nossa região S é essa coisa aqui. Olha, dá para ter uma ideia de quem é a superfície só pela cara da função, né? Se a gente pensasse na função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui daria um paraboloide com uma cara desse tipo, com cavidade apontando para cima, enfim, uma coisa assim. Agora aqui está com o sinal invertido, né? Então ele deve ter, na verdade, uma cara assim. E a gente está somando um, então ele tem um deslocamento aí de uma unidade para cima. Então esse paraboloide deve ter uma cara mais ou menos assim. O vértice aqui deve estar na altura 1, né? Porque, olha, quando x e y valem zero, o z vale 1. Então, ele deve passar por esse ponto aqui. Então, deve ter uma cara assim. Bom, essa é uma superfície formada por duas partes. Tem essa parte lateral aqui e a base, né? Que é esse círculo aí. Então, a gente pode escrever esse S aí, a superfície S, uma união de S1 com S2, e a interseção delas é um conjunto aí, que é uma curva, na verdade, né? Então, a gente pode calcular a integral de superfície desse campo, uma soma das duas integrais de superfície. Bom, mas a gente precisa de uma parametrização para a superfície primeiro, né? Então a gente tem essa região S1 e a região S2 aqui. Vamos pensar na S1 primeiro. A S1 seria a interseção do paraboloide aqui com o plano z igual a zero. Tá? Bom, se é a interseção, então ele tem que satisfazer os pontos da superfície. Eles têm que satisfazer as duas condições aí, né? Do paraboloide, então, o 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser zero. E do plano, não, desculpa, aqui é z. É igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado.
Na verdade, a S1 ela é limitada por essa curva aqui, né? A interseção aí desse paraboloide com o plano, ele não vai dar uma superfície, ele dá uma curva, essa curva aqui. O S1 é essa região limitada pela curva, tá? Então vamos tentar primeiro determinar quem que é essa curva. Deixa eu dar uma diga, não. Corrigir aqui. Bom, então juntando as duas condições, a gente tem 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser zero. Então, x ao quadrado, y ao quadrado igual a 1. Quer dizer, é uma circunferência, né? Uma circunferência de raio 1 e centro na origem. Então essa é a fronteira da região S1. Então o S1 tem que ser o círculo, né? Incluindo a região interior aí dessa circunferência. Então como é que a gente pode escrever? Quem que são os pontos de S1? Todos os pontos do plano, do espaço, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado. Na fronteira vale 1, né? Se eu quero o interior, tem que colocar menor ou igual. E o z, altura z, é zero. O problema é que na hora da gente fazer as contas, isso aqui não é interessante, né? Não tem uma parametrização bonita aqui. Uma ideia é a gente tentar usar coordenadas polares, né? Ou esféricas, enfim. As polares já dá certo. Se a gente usar coordenadas polares, como é que a gente pode escrever essa superfície S1? Uma ideia? Olha, em coordenadas polares a gente escreve o x como r cosseno θ e o y como r seno θ, certo? Eu quero percorrer todo esse ciclo aqui. Então, o θ está variando entre 0 e 2π. E o raio, ele tem que cobrir todos os pontos interiores também, né? Então, ele varia de 0 até chegar na borda aqui, que é 1. Então, uma parametrização para essa superfície é uma coisa desse tipo aqui. São todos os pontos do tipo r cosseno θ, r seno θ. E a coordenada z vale 0, né? Porque está aqui no plano. E o r θ valendo isso aqui. Quer dizer, uma forma de parametrizar essa superfície, então, seria uma função do tipo sigma1, depende de r e θ. Aqui é o x, aqui é y, e aqui é z. Bom, beleza. Aqui a gente tem a primeira parte da superfície, né? Falta aquela cúpula ali, parte de cima. Como é que a gente pode parametrizar essa superfície? Olha,
Essa S2, na verdade, a gente pode ver isso como o gráfico de uma função, né? O gráfico dessa função aqui. Essa função que tem domínio justamente sobre esse círculo. Ah, e parametrizar o gráfico de uma função é fácil, né? A gente já viu como que a gente faz isso. Tiver uma função aqui, fazer um rascunho do lado. Uma função definida num certo conjunto D. Aqui está o gráfico dela. Como é que a gente parametriza esse gráfico aqui? Cada ponto da superfície ele tem três coordenadas. Coordenada x, coordenada y e coordenada z é justamente o valor da função aplicado no ponto xy, né? Então, uma parametrização para essa superfície aqui seria alguma coisa do tipo sigma xy, x, y e a função do ponto xy. E é justamente isso que a gente tem aqui. Tem um gráfico de uma função aí e a gente sabe até o domínio da função, né? Então, a parametrização para S2 seria uma coisa assim. O gráfico da função é xy, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e o xy ainda naquela região, naquele círculo, né? Chama de D. E aqui tem um problema, porque o círculo é complicado a gente escrever em termos de x e y, né? É mais conveniente a gente usar de novo coordenadas polares. Se a gente escrever esse círculo aqui como r cosseno θ, r seno θ, o r variando entre 0 e 1, e o θ entre 0 e 2π, a gente pode pensar numa parametrização aí para essa função, mais ou menos assim. Chamada de sigma 2, depende de dois parâmetros, r e θ. Então, a primeira coordenada seria nosso x, né? A gente cria uma coisa do tipo x, y, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só trocar aqui o x e y por r e θ. Então, x, r cosseno θ, o y, r seno θ, e aqui vai ficar 1 menos. Aqui, olha só, x ao quadrado com y ao quadrado dá o raio ao quadrado, né? Então vai ficar 1 menos o r ao quadrado. Beleza, então o r aqui, variando entre 0 e 1, e o θ entre 0 e 2π. Então a gente já tem as nossas duas parametrizações aí para a superfície, das duas partes, né? A parte de baixo, a base e a cúpula. Agora é só fazer conta. Tem o detalhe também, né, pessoal? Ali no exercício, a gente está falando que essa superfície tem orientação positiva. Quando a gente fala de uma superfície fechada, uma superfície que engloba um sólido, a orientação positiva é para fora, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui,
a superfície tem uma cara desse tipo. Então aqui está a S1 e aqui a S2. Então está apontando para fora, né? Bom, como aqui a gente tem um gráfico de função, enfim, a gente consegue determinar essa orientação positiva só calculando aí o produto vetorial das derivadas parciais em relação a R, em relação a θ. Aqui embaixo tem que tomar cuidado, porque o vetor normal ele não aponta mais para cima, né? Ele tem que apontar para baixo, para fora da região limitada pela superfície. Então, na verdade, a gente está adotando a orientação negativa para S1 e a positiva para S2. Tá, beleza. Então, a sigma 1 está aqui, sigma 2 está aqui. A gente precisa dos vetores normais, né? Então, na primeira parte aqui, a gente vai fazer simplesmente o produto vetorial aqui das derivadas parciais. Então, derivando em relação a R está aqui, em relação a θ está aqui, e JK, beleza, deu isso daqui. 2R seno θ, 2R cosseno θ e R. Para a parte de baixo, a gente pega a orientação negativa, né? Então, aqui é o vetor. É uma região plana, então é um vetor constante aqui, do tipo 0, 0, menos 1. É o vetor menos k, né? Esse vetor aqui apontando para baixo. Então, essa é a nossa normal para o nosso vetor. Tá, desculpa. É que não é um vetor normal unitário, né? Na verdade, isso aqui é o vetor. É só o produto vetorial. Então, a gente tem que fazer as contas aí. Tem orientação negativa, então vai ficar um menos, fazendo o produto vetorial. Aqui cosseno θ, R cosseno θ, vai dar um R cosseno ao quadrado, provavelmente vai juntar com o seno ao quadrado daqui, e o resto dá zero. Então vai ficar 0, 0 menos R. Bom, a gente tem que calcular as integrais de superfície das duas partes de forma separada. Tá? Aqui da primeira parte. Lembrando, então isso aqui vai ficar integral dupla sobre nosso domínio, né, que é aquele disco, da função sobre sigma 1, produto interno com esse produto vetorial das derivadas. Esse produto a gente já calculou, deu essa coisa aqui. E a função aplicada sobre a superfície. Então, só lembrando aqui. Quem que é a nossa função? Quem que é o campo vetorial? Ele pega o ponto xyz e leva ao ponto yxz. Então, ele mantém a terceira coordenada igual e inverte as duas primeiras. Então, quando a gente aplica essa função sobre um ponto da superfície, que era r cosseno θ, r seno θ, 1 menos r ao quadrado, vai só inverter as duas primeiras coordenadas aqui. E produto interno aí com essa coisa que a gente calculou antes. Aí não tem segredo, né, pessoal? Multiplica aqui r seno com menos 2r seno, soma com isso daqui, mais isso. A gente vai ter uma integral aqui sobre r θ, mas não tem segredo nenhum, né? Porque o r só aparece polinômios, seno e cosseno também não tem problema para calcular. Nosso r é aquela região, é um retângulo, na verdade, porque o r está variando entre 0 e 1, o θ é entre 0 e 2π. Então a gente está saindo dessa
a gente sai aqui desse plano R θ, com θ variando de 0 até 2π, e o R de 0 até 1, pega esse retângulo aqui, e quando a gente aplica a nossa parametrização, a imagem vai ser aquele círculo. Já é, tá, isso para a primeira superfície, então, deu esse π sobre 2, e na segunda é interessante aqui, vai dar zero a superfície aqui. O campo sobre a superfície. Desculpa, pessoal, é que eu inverti a ordem. O S2, no caso, é o círculo, é a base ali da superfície, tá? Aqui na apostila está isso como S2. Então, nessa região aqui, todos os pontos são do tipo R cosseno θ, R seno θ, zero. Então, quando a gente aplica a função nesse ponto, inverte as duas coordenadas, a terceira continua igual. Quando a gente faz o produto interno aqui com a normal, vai dar zero, né? Dá tudo zero. Então, a integral de superfície, que é a soma das duas, dá o valor da primeira integral, que é π sobre 2. Deixa eu tentar fazer o desenho desse campo, vamos ver o que acontece. Eu não sei se tem como colocar isso, mas vamos ver. Acho que não vai dar não. Então, vou colocar a superfície aqui como a equação T, R seno T, 1 menos R ao quadrado. Então, meu parâmetro T variando entre 0 e 1, entre 0 e 2π, e o R variando entre 0 e 1. Então tá aí nossa superfície, essa coisa aí. Então eu vou pegar um ponto qualquer aí sobre essa superfície. Bom, não sei se eu vou ter como pegar. Vamos colocar o gráfico da função já, né? Então, vou colocar um gráfico de função aqui. Vamos ver se dá certo. Deu mais ou menos. Eu vou tentar colocar um ponto aí sobre a superfície para tentar calcular o vetor aí do campo de vetores. Tá, nosso campo de vetores é y, x, z, né? Então eu vou pegar um outro ponto aqui. Falar que as coordenadas deles são
eu quero que ele comece no ponto A, então eu vou começar no ponto x de A, y de A, z de A, daí eu somo o campo de vetores aí, a partir desse ponto. Então, vou ter que somar aqui o y de A, a primeira coordenada é y, a segunda é x e a terceira é z. Beleza, então a gente tem esse ponto aí, e agora eu coloco o vetor de A até B. Então, olha, conforme eu vou movendo o vetor, o ponto A, o B também se altera, né? Então, dá para a gente ter uma ideia aí de como é que funciona esse campo vetorial. Se eu orientar o rastro aqui, olha, movendo esse ponto A, a gente tem uma ideia de como é que funciona esse campo de vetores. É, fica meio estranho, né? Mas, enfim, fica muita informação, né? Enfim, mas se a gente fizesse a mesma coisa na parte de baixo, o que acontece? O campo de vetores é do tipo XYZ, YXZ. Tá. Nessa parte de baixo aqui, qualquer ponto que eu pegar, ele tem coordenadas x, y, 0, né? Porque ele está no plano z igual a zero. Então, quando a gente aplica o campo de vetores, vai ser uma coisa do tipo yx 0. Então, ele não tem altura, ele só tem coordenadas x e y, né? Vai ser um vetor desse tipo aqui, um vetor no plano z igual a zero. Então, quando a gente fizer o produto interno aí com a normal, são vetores perpendiculares, né? Então, o produto interno aqui dá zero. Ou pensando assim, em qualquer ponto que eu pegar aqui desse ciclo, a gente vai ter um vetor horizontal, né? No plano z igual a zero. Então, se a gente pensar que isso é um fluido escoando, ele não está atravessando a superfície, ele está só correndo na, na tangente dele, né? Ele não atravessa, não faz uma coisa assim, mesmo que inclinada. Ele está só indo nessa direção. Então, o escoamento nessa direção é zero. Por isso que o fluxo sobre a superfície S1 é zero. O, o campo de vetores não atravessa a superfície ali. Tudo bem? Bom, beleza. Então, só para fechar alguns exemplos aí, pessoal, como eu falei, tem muitas aplicações na física, essa história é, de fluxos, digamos, vetoriais. Uma delas, por exemplo, é para a gente calcular a quantidade de carga elétrica dentro de uma região limitada por uma superfície fechada. Então, tem a lei de Gauss que estabelece que a carga elétrica limitada por uma superfície fechada S é igual ao fluxo do campo vetorial aí sobre a superfície. Vezes essa constante ε0, que é a constante de permissibilidade elétrica do vácuo, que é esse número aqui. Então a lei de Gauss está falando que se a gente tiver uma superfície fechada S,
e eu quiser calcular a carga elétrica total que está contida, está englobada por essa superfície, eu posso ter cargas positivas aqui, negativas, enfim. Então, a carga total nessa região englobada pela superfície é justamente a integral do campo elétrico, a integral de superfície do campo elétrico sobre essa superfície S aí, vezes essa constante, y0. Então, no estudo aí de eletromagnetismo, é importante a gente poder calcular integrais de superfície. Só um exemplo aqui de aplicação. A gente vai mostrar que o fluxo do campo elétrico de uma carga na origem vai ser a mesma em qualquer esfera contendo a origem independente do raio. Tá? Deixa eu copiar isso aqui. Beleza, vamos tentar resolver esse exercício aí então. Opa, faltou uma parte. Mostrar que o fluxo elétrico sobre qualquer esfera constante na origem é o mesmo. Então a gente tem uma carga elétrica aí que, bom, vou desenhar só um ponto aqui, tá? Uma carga elétrica aqui na origem e vou pegar uma esfera qualquer aí, um centro na origem e raio R. Bom, o campo elétrico gerado por essa carga aqui, ele é dado pela seguinte coisa aqui. Campo elétrico no ponto XYZ. Qualquer do espaço, um ponto P aqui, XYZ, ele é igual a, bom, essa coisa aqui, né? O ε0, que é aquela constante de permissividade elétrica no vácuo, vezes o valor da carga, dividido pela norma e pela distância desse ponto até a carga. Norma de XYZ e vezes esse vetor XYZ. Então, olha, quanto mais distante a gente estiver da carga, menor vai ser a intensidade do campo elétrico aí nesse ponto, né? Porque a gente está dividindo aí pela norma ao cubo. Então, uma distância grande, a gente vai ter uma divisão aqui grande. Então, esse valor aqui do campo elétrico vai ficar pequeno. E esse vetor, ele sempre é um múltiplo do vetor posição, né? Então, é um vetor que aponta aí na mesma direção. Então, ele começa grande aqui. Opa. Conforme a gente vai se afastando, ele vai diminuindo a intensidade. Bom, beleza. Então, vou pegar uma esfera aqui, com centro na carga e raio R. Qual que é o fluxo elétrico desse campo sobre a esfera? Bom, fluxo é justamente a integral de superfície sobre essa esfera. Vou colocar SR aqui para lembrar que é uma esfera de raio R. Ok? Bom, isso daqui então vai ser
Deixa eu ver se a gente usa parametrização. Bom, olha, aqui a gente não vai colocar parametrização da esfera, tá? Porque não precisa, porque se a gente lembrar aqui um vetor normal aqui, se tiver um ponto x, y, z qualquer da esfera, o vetor normal, a reta normal, a esfera passando por esse ponto, é justamente a reta que liga a origem até o ponto. Então, o vetor normal com orientação positiva para fora, ele pode ser dado exatamente pelo vetor posição dividido pela norma do vetor posição, para ter norma 1. Tá? Então, o vetor normal unitário é a esfera no ponto x, y, z. A gente pode adotar como sendo o próprio vetor x, y, z, aí dividido pela norma dele. Tá? Bom, beleza. E aí? Acho que eu vou colocar fluxo elétrico sobre essa esfera. Bom, essa integral de superfície, então, é a integral dupla sobre o domínio da parametrização, né? Vou colocar R aqui. É a componente normal do nosso campo de vetores. Então, é o nosso campo de vetores aí sobre o ponto. Não, ponto x, y, z que seja. Vezes produto interno com a normal, nesse ponto, né? Então, a normal é essa coisa aqui. X, y, z. X, y, z. Uhum. Essa integral de superfície. Integral de superfície desse campo escalar aqui. Ah, tá, desculpa. Aqui não é R, não. Aqui eu estou transformando uma integral de superfície de um campo vetorial numa integral de superfície de um campo escalar, tá? Só aplicando a definição da integral de superfície de um campo vetorial. É a integral de superfície da componente normal do campo. Então, o domínio aqui continua o mesmo. Bom, só aplicar a definição agora do campo elétrico. O campo elétrico no ponto x, y, z vai ser o valor da carga vezes o valor daquela constante ε0 vezes a posição do vetor dividido pela norma ao cubo. Bom, isso, produto interno com isso. A gente tem essa coisa aqui. O que a gente pode fazer agora? Bom, olha só. Quando a gente multiplica um vetor por ele mesmo, faz o produto interno, o que a gente tem? Se faz o produto interno de um vetor com ele mesmo, a gente tem a norma dele ao quadrado, certo? E é justamente isso que a gente tem aqui. Então, aqui a gente vai ter a norma de x, y, z ao quadrado, dividida pela norma na quarta, né? Tem o cubo aqui, com 1 aqui. Então, isso a gente pode escrever como integral sobre essa esfera de Q ε0 sobre a norma x, y, z ao quadrado. E outra coisa, todos esses pontos x, y, z, a gente está pegando sobre a esfera de raio R. Então, qual que é a norma desses vetores aí?
qualquer ponto que a gente está pegando aqui, a distância deles até a origem é r, né? Que é o raio da esfera. Então, essa coisa aqui é constante, vale r ao quadrado. O que é o valor da carga? É constante, o epsilon zero é constante, posso tirar tudo para fora da integral. Aqui, que epsilon zero sobre r ao quadrado. Vezes a integral dupla aqui. A integral da superfície dessa superfície aqui. Então, a gente tem a integral da superfície da função constante igual a 1. O que é isso? A gente viu que isso dá justamente a área da superfície SR, certo? Bom, qual que é a área da esfera de raio R? A gente sabe que é 4πr ao quadrado, né? Então, simplifica esse r ao quadrado com esse. Sobra 4π, que é epsilon zero. E olha, isso aqui não depende do raio mais, né? É uma constante. Então, realmente, o fluxo elétrico aí, independente se a gente está perto ou longe da carga elétrica, você pega uma esferinha pequena aqui. Tudo bem que nesses pontos aqui, o campo elétrico é mais intenso, só que a gente tem uma área menor, né? Uma área pequena da esfera aqui. Se você pegar uma esfera grande, englobando essa carga elétrica, a intensidade do campo elétrico ficou bem menor, mas a superfície que a gente está usando para calcular o fluxo tem uma área bem maior também. Então, uma coisa acaba cancelando a outra e o fluxo fica constante. Então, para terminar, só mais uma aplicação aqui, que é a questão do fluxo térmico, tá? Isso é uma aplicação para a termodinâmica, então. Então, se a gente souber que a temperatura num certo corpo, num ponto do corpo, é dado por uma certa função, a taxa de transmissão do calor através da superfície do corpo é dada por essa coisa aqui. A integral de superfície sobre a superfície do corpo do gradiente da temperatura. Vezes esse menos K. Esse K é a constante de condutividade térmica do corpo. Então, depende do material aí do corpo. Então, essa aqui é a taxa de transmissão do calor também. É um certo fluxo. Bom, de uma certa forma, é um fluxo térmico aí desse corpo, né? Então, a gente pode ter sei lá, uma bola de metal aqui aquecida, enfim. Está toda quente, a gente coloca ela em um outro ambiente mais frio, ela vai ter uma tendência a se resfriar. E a gente pode estar interessado em querer saber qual que é a taxa de resfriamento desse corpo, né? Isso pode ser importante, por exemplo, na construção civil. Qual que é a taxa de resfriamento de uma parede de concreto, enfim, ou coisa do tipo. Bom, então só para dar um exemplo aí desse caso, então a gente está supondo que tem uma bola metálica e a temperatura num ponto dela é proporcional ao quadrado da distância ao centro. A gente quer determinar a taxa de transmissão do calor através da esfera S de raio R e centro no centro da bola. Bom, vamos lá. Deixa eu copiar esse exercício.
Tá? Então a temperatura é proporcional ao quadrado da distância ao centro da bola. Ok. Então a gente tem essa bola aqui. Bola metálica. Se a gente pegar um ponto P aqui qualquer, a temperatura nesse ponto P, ela vai ser proporcional ao quadrado da distância ao centro da bola. Então, tem uma certa constante aí de proporcionalidade, né? Vou chamar de alfa. A distância até o centro é a norma desse vetor aqui. Né? Bom, então quanto mais longe do centro, mais quente vai estar, né? Provavelmente tem alguma fonte de calor aqui externa esquentando a bola. Então ela tá mais quente fora do que dentro. Beleza. Quero determinar a taxa de transmissão do calor através da esfera de raio R. Bom, é aplicar a definição, né? A taxa de transmissão, então, vai ser essa coisa aqui. Menos K, integral dupla, sobre a nossa esfera. O gradiente da temperatura. Bom, vamos tentar escrever isso aqui de uma forma mais conveniente, né? Para poder calcular o gradiente. A norma ao quadrado desse vetor aqui vai ser o quê? Bom, a soma dos quadrados aí das coordenadas, né? A norma seria a raiz, então coloco o quadrado aqui dessa coisa. Então, quem que é o gradiente da temperatura? Então, derivando em relação a x, 2x, em relação a y, 2y, em relação a z, 2z. Então, fica 2 alfa x, y, z. Aí está nosso campo gradiente, então. Então, a gente precisa calcular essa coisa desse campo. É 2 alfa x, y, z, né? Então, 2 alfa é constante. Vou colocar aqui para fora da integral já. Esse campo. Bom, é uma integral de superfície, então a gente tem que calcular, de novo, o vetor normal, né? O vetor normal, a gente já falou isso antes, mas o vetor normal, a esfera no ponto x, y, z, é o próprio vetor x, y, z. Então, vou colocar ele aqui. Uhum. Desce. Ok. Bom, é a mesma coisa que aconteceu antes, né, pessoal? Quando a gente faz o produto interno de um vetor com ele mesmo, dá norma ao quadrado. Então, fica... E lembrando que todos esses pontos aqui, a gente está pegando sobre a superfície da esfera de raio R, então essa norma dá sempre R. É constante, né? Tira para fora da integral. De novo, aqui a gente vai ter a área da esfera, que é 4πr ao quadrado, né? Então, juntando tudo, 2 alfa k, 4πr na quarta, dá menos 8 e alfa k r na quarta.
Então, essa daí é a nossa taxa de transmissão de calor através da esfera. Aqui não é constante, né? Então, quanto maior a distância até o centro da esfera, maior vai ser a taxa de transmissão do calor em módulo. Quanto mais perto do centro, menor. Bem, bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai começar a ver o teorema de Stokes, tá, que relaciona aí a integral de superfície do rotacional com a integral de linha do campo vetorial sobre o bordo da superfície, que é uma generalização do teorema de Green, num certo sentido. Tá? Então, esse é um dos últimos teoremas que a gente vai ver aí na aula. Depois do teorema de Stokes ainda tem o teorema da divergência, tá? E aí encerra nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, até quinta-feira. Professor, você tem alguma previsão de quando vai conseguir liberar as notas de cálculo vetorial das primeiras listas? Não sei, Lana. Vai demorar um pouquinho ainda. Tá, Porque é muita coisa, né? Tem que ver os exercícios um por um e é muito. Então, não sei. Mas, no máximo em 2 semanas. tá bom, obrigada. Nada. Boa noite.